Bom dia, pessoal. Como combinado, hoje nós vamos ter nossa aula de vetores. Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu colocar em modo de apresentação para vocês. Peço, então, por gentileza, qualquer dúvida, a qualquer momento, como de costume, vocês me interrompem. Como eu estou vendo só a questão dos slides, eu pediria para fazer isso por áudio. Caso você não esteja com o microfone habilitado, aquele esquema, faça uma pergunta no chat, alguém que leia o chat, tem microfone, me avisa, porque eu não estou visualizando. Mas fiquem bem à vontade, hoje o conteúdo da aula de hoje vai ser vetores, é um conteúdo rápido, tá certo, pessoal? Em que, como qualquer conteúdo de computação científica 1, no caso, introdução à programação, ela trabalha com uma parte conceitual, exemplos, depois os tradicionais exercícios, e ainda depois a gente vai conversar um pouquinho sobre fazer uma lista de exercícios, tá certo? Então, pois bem, vetores. A gente começa a aula, a sexta aula, que seria, né, eu já conversei para vocês que não necessariamente as nossas aulas em conteúdos refletem o dia propriamente dito da aula, mas sim enquanto um conteúdo programático, e hoje a gente chega no sexto conteúdo. Para a felicidade de vocês, eu trabalho com 9 conteúdos clássicos, tá? E como eu já havia falado anteriormente, agora a gente entra no que seria um paralelo, uma aproximação de uma estrutura básica de dados. O MATLAB não tem grandes trabalhos com arquivos e uma estruturação do que a gente na computação chama mais de bases de dados, estrutura de dados e base de dados especificamente da área. Aqui o que acontece? A nossa estrutura de dados ela se restringe ao uso de matrizes. Tá? Em que dentro de matrizes, você olhar uma matriz de uma dimensão, ela se torna um vetor. Então, a estrutura de dados do MATLAB, que é um laboratório de matrizes, se restringe a essas duas estruturas básicas, vetores e matrizes. Na aula de hoje, a gente trabalha com vetores. Na próxima aula, nós ainda vamos fazer exercícios e listas sobre esses vetores, para fazer a questão da maturação, que eu chamo de conhecimento e fixação, tem que ser através de exercícios. E, posteriormente, eu trabalho com classificação de vetores. Mas isso a gente vai ver daqui 2 aulas, a gente vai comentar, porque existem muitas estruturas, funções prontas no MATLAB que fazem toda esta questão de ordenação e manipulação dos vetores. Mas é necessário que a gente trabalhe também a questão dessa manipulação do que eu chamo de manipular no braço. Leia-se manipular índices. Então, por isso que eu fiz essa introdução, para falar o que é essa questão do vetor. Os vetores também denominados de matrizes unidimensionais, é uma estrutura que caracteriza pela definição de uma única variável dimensionada com determinado tamanho, permitindo o agrupamento de diversas informações dentro de uma mesma variável. Até então, pessoal, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou no conceito de variáveis e constantes, e manipulação das mesmas, com vários macetes, inclusive com a questão de usar uma variável auxiliar para manuseio ou troca de valores entre variáveis. Isso vai estar presente também na questão de vetores. A diferença que você vai notar entre um vetor e uma variável até então trabalhado é que o vetor é uma variável com um índice que indexa várias informações armazenadas em uma mesma variável com o mesmo nome. Então, por exemplo, a minha variável auxiliar, ela pode ter uma conotação de ser um conjunto de valores agora, em que eu uso um índice, e esse índice necessariamente é um índice inteiro, tá? A gente sempre brinca no sentido, não existe ou se está grávida ou não se está grávida uma mulher. Ou ela está ou não está, ou é 1 ou é 0. Então, o índice segue essa lógica binária inteira. Ele sempre vai ser um inteiro, não vai ter um índice 1,2, alguma coisa nesse sentido. Então, você sempre vai ter um índice, que a partir desse índice você acessa a memória. Tenta imaginar literalmente como uma pilha, em que você vai varrendo esta pilha em ordem ou não através do índice. Essa ideia, esse é o conceito do vetor. Vamos direto para um exemplo que vai ficar mais fácil a visualização e, principalmente, fazer a relação do que nós tínhamos até então, com trabalho com variáveis que armazenavam apenas um valor, e agora o vetor que trabalha com um conjunto de vetores, de valores. Então, o primeiro exemplo que a gente traz aqui é calcular e apresentar a média geral de uma turma de 8 alunos, conforme a tabela abaixo.
O que me interessa aqui, deixa eu botar o cursor aqui para vocês verificarem, eu não estou preocupado neste problema de calcular a média, que eu teria que pegar as 4 notas, né, fazer o somatório das 4 notas, dividir por 4 e vai me dar a média. Eu quero apenas calcular e apresentar a média geral da turma, que nem consta aqui, inclusive, em que tem 8 alunos e possuem 8 médias. Então, eu vou fazer a média das médias, que vai dar a média geral. Ou seja, eu faria o somatório das 8 médias, dividir, porque tem 8 alunos, dividiria por 8 e me dá a média geral da turma. Este é o problema, certo? Por enquanto, a gente não está nem sequer calculando a média de cada aluno. Eu pressuponho que eu já tenho essa informação. Pois bem, como eu faria isso até então, até a aula passada? É simples. Simples não, na verdade é simples, porém trabalhoso. Eu necessariamente, nesse caso aqui, eu teria que trabalhar com 8 variáveis, na verdade 9 variáveis, né? 8 variáveis, uma para armazenar cada uma das médias de cada um dos alunos da turma. Então, o primeiro aluno tem uma média 4,5, o segundo aluno tem uma média 6,5, assim sucessivamente até o oitavo, que tem uma média 6. Da forma com que nós estamos trabalhando e com os recursos que nós tínhamos até então, necessariamente eu teria que teria que definir 8 variáveis, solicitar a entrada através do comando input dessas 8 variáveis, então literalmente aqui um copia e cola, né? Input entra com a primeira média, segunda, terceira, até a oitava, solicitando ao usuário via o teclado, via prompt, que ele entrasse com as 8 médias. Isso aqui não é novidade nenhuma para vocês. Automaticamente, depois das 8 entradas, eu iria calcular a partir de uma... Desculpa, hoje está complicado, né? A partir de uma nona variável, que seria a média, fazer o somatório de todas as outras 8 notas e dividir por 8 e finalmente dar o printf aqui com a média geral. Esta é a resolução, esta é a forma que naturalmente a gente utilizaria até então por não ter um conceito de vetores. Trabalharia com 8 variáveis de entrada, calcularia, o meu processamento seria o cálculo da média e a minha saída seria justamente o valor dessa variável média. Nenhuma novidade até então, mas evidentemente tento imaginar no universo de 8 alunos aqui já complica. Então tu imagina tu trabalhar com centenas, dezenas ou milhares de entradas no teu programa. Isso fica inviável a manipulação através de variáveis, tá certo? Pois bem, como isso funciona agora com o uso de vetores? Conceitualmente, o vetor nada mais é o que também uma variável em que armazena vários conteúdos indexados por um índice. O que é indexado? É como eu acesso essa informação na minha variável. Ela foge um pouquinho da estrutura das variáveis que eram simplesmente definidos um nome. Agora vai ter um nome associado ao índice. Então, vamos lá. Essa tela aqui trabalha, de novo, de duas formas. Eu tentei dividir. Primeiro, através do nosso comando Windows, em que eu dou os comandos na linha de comando do MATLAB, e depois através do nosso famoso código, os .m. Pois bem, antes de eu entrar nessa questão, é importante falar para vocês que a representação de um vetor será feita através dessa estrutura aqui, onde nome é igual, abre, colchetes, elemento. Pois bem, nome é o nome do vetor, ou seja, é o nome da variável, tal qual a gente sempre trabalhou com toda e qualquer variável, seguindo os mesmos critérios de formação desse nome, que a gente já estudou, já verificou isso. E o elemento é o índice. Os elementos aqui, eles são acessados através de um índice. Pois bem, como isso funciona? Para mim fazer a definição na prompt de comando, depois eu vou para o MATLAB e faço isso, mas aqui, por enquanto, a gente fica visualizando que isso é exatamente a mesma saída que eu tenho no MATLAB. Se vocês estiverem com o MATLAB aberta, podem fazer essa tentativa, esse teste. Eu estou definindo um vetor A, que é igual a três entradas, 1, 2 e 3. É assim que você cria um vetor na prompt de comando do MATLAB. Então, como funciona? No momento em que você dá isso sem o famoso ponto e vírgula, ele vai ecoar como resposta A igual a 1, 2 e 3. Certo? Sem vírgula, sem ponto e vírgula, simplesmente com espaços, eu crio efetivamente aqui um vetor.
Depois nós vamos ver se nós anexarmos, não é o caso, tá certo? Nesse momento, mas se eu adicionar um ponto e vírgula entre o 1 e o 2, o 2 e o 3, eu estou criando uma matriz de uma única coluna. Não é o caso nesse momento. Pois bem, uma vez criado um vetor, eu acesso o primeiro elemento do vetor A, obviamente que depois de criado, através do parênteses, tá certo? Então, parênteses 1, eu vou acessar a primeira posição do meu vetor A, que neste caso aqui é o número 1. Certo, pessoal? Pois bem, se eu resolver jogar isso, que é o objetivo, e nós vamos fazer isso depois lá no MATLAB, jogar isso para um ponto M através de código, tem as dois primeiros comandos clássicos, limpar a tela e limpar todo o workspace, né, todas as variáveis, conteúdo e variáveis do workspace. Botei um comentário, crio o vetor A. O nosso vetor, essa é uma outra informação importante, a gente necessariamente, para criar, manipular, deletar, comparar, fazer qualquer tipo de manipulação dos elementos do meu vetor, eu preciso de um índice, e esse índice necessariamente vai ter que estar dentro de um for, ou dentro de um laço. No nosso caso, um for ou um while, tá certo? Pois bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um laço com a variável i, que vai variar de 1 até 3. Vai iniciar em 1, vocês já sabem que a estrutura do for, esse formato inicializa a variável i em 1, e ela vai ser incrementado até 3. Certo? Porque não tem passo de incrementação. Isso é opcional. O opcional, ele sempre vai fazer incremento 1, senão eu teria que botar mais 2 pontos aqui, e efetivamente o início, o fim e o meio é o incremento. Então, isso vocês já sabem. Pois bem, aqui eu estou definindo um laço de i variando de 1 a 3, e faço a minha entrada. O que é a minha entrada? Anteriormente, essa entrada era a famosa chapada aqui, uma para MD1 até o MD8. Agora eu estou fazendo isso através de um laço, em que no laço eu uso um índice, o meu índice no caso aqui é i, porque eu quis i, vocês colocam o que vocês quiserem de variável aqui, a única questão é que ela necessariamente tem que ser um inteiro, e ele vai fazer um input em cima de a, entre parênteses, i, tá certo? Então, eu já coloco, verifica a primeira forma. Quando eu criei lá na prompt, eu usei colchetes aqui, tá? Quando eu indexo, eu uso efetivamente parênteses, tá? Aqui dentro do ponto M. Então, a de i vai receber um input, entre com o elemento do vetor A, a mesma estrutura de input. Se eu estou trabalhando com número, é assim. Se eu estou trabalhando com string, ainda vocês têm que, depois do ponto do aspas, vírgula, abrir outra aspas e colocar S de string. Posso jogar uma string, por exemplo, um vetores de nome? Absolutamente sim, tá certo? Não tem o menor problema. Se vocês fizerem isso, depois a gente pode testar aqui, tem que estar entre aspas, porque é uma string. Se tiver aqui, vocês efetivamente no input, vocês vão ter que usar o abre aspas, S, para mencionar que é uma string. Mas se restringindo ao problema. Neste for aqui, então, ele vai inicializar o i em 1, vai botar na primeira entrada, a entrada no vetor A, digamos, se eu digito 2, vai botar o 2, na segunda entrada vai botar 4, na segunda, se eu digitar, obviamente, e na terceira entrada vai botar o 6. Então, eu criei um vetor de 3 elementos, 2, 4 e 6. Pronto, terminou o end, eu vou dar um printf aqui. Aqui eu tenho uma estrutura, pessoal, antes do for e depois do for, em que eu simplesmente faço até aqui, ó, se vocês verificarem o script. Esse printf vai dar um espaço, depois da minha entrada, uma linha em branco, um espaço, escrever vetor igual a abre colchetes, vetor igual a abre colchetes, e vai entrar no laço. E o que ele faz no laço? Novamente, eu uso copy e cola. Se eu criei um laço para introduzir valores, eu tenho que criar um laço para mostrar esses valores. Vou varrer o vetor de 1 a 3, o i de 1 a 3, introduzindo o input nele. Vou varrer de 1 a 3, dando um printf no quê? No próprio vetor, onde eu coloco só o elemento, e eu quero colocar um elemento do tipo decimal inteiro. Então, na primeira vez vai ser 1, ele vai acessar o que existe na posição 1 do vetor A. Digamos que aqui no caso, exemplo, eu coloquei 1, 2, 3. 1, ele printou 1 e vai para o próximo. O que há na posição 2 do vetor?
2, printa o 2 e vai para o próximo. Então, verificando que eu não estou soltando espaço antes, depois, e não estou usando o /N, para que ele fique na mesma linha. E, finalmente, no 3, printa o 3, cai fora do laço, dá um fprintf, e espaço, fecha colchetes e Enter. Espaço, fecha colchetes e Enter, pum, funcionou. Então, este código dá implementação, a criação de um vetor chamado A, de 3 posições, em que as 3 posições, os 3 elementos são fornecidos pelo usuário via teclado, e depois ele faz simplesmente o print. Ah, eu tenho que fazer um laço para mostrar? Poderia dar um dispA aqui, tá? Mas a gente vai ver a diferença disso quando eu for lá para o MATLAB. Deixa só carregar. Deixei efetivamente, aqui fui bonzinho, eu deixei o código para vocês copiarem, não foi a imagem. Deixa eu copiar aqui, deixa eu dar um edit aqui, sei lá, vamos fazer o nosso teste 99, né? 99, teste.m, e vou simplesmente jogar aqui para dentro o código. Vou salvar esse código e vou executar este código aqui, para ver o que ele vai fazer. Não vai fazer nada. Ah, não vai fazer nada, ó. Por isso que não é bom copiar. Estão vendo aqui, assim, ele está me dando linha 5, coluna 1. Clico, vocês já sabem disso, é direto aqui. Eu já estou vendo aquele vermelhinho. Isso aqui é questão de espaço de formatação quando tu copia. Eu já vou tirar porque ele vai dar erro. Importante selecionar, botão direito, Smart Indentação aqui, deixar ele bonitinho, tá? Eu sou meio neurótico para isso, tá, pessoal? Agora vocês não estão notando isso, porque eu não estou indo nos computadores de vocês e olhando. A primeira coisa que me pede, eu não estou vendo aqui, daí tu vai olhar um for com 500 linhas, mais ou menos, ou vários fors encadeados. Primeira coisa eu digo, vamos tentar, porque, ao meu ver, isso fica muito mais fácil de tu isolar o problema, ó, quando está intentado. Eu sei que o que está aqui um pouco intentado à direita, e efetivamente é o que está dentro do for. Mas isso aqui é um vício, um bom vício de programação. Bom, arrumei, vou rodar agora, o que vai funcionar? Entre com o elemento do vetor A. Eu vou colocar, então, 2, 4, 6. Ele simplesmente mostrou o vetor A com 2, 4, 6. Aqui ficou meio engraçado, né? Entre com o elemento do vetor A. Eu poderia dizer assim, ó, entre com o primeiro elemento do vetor A. Como vocês poderiam alterar esse código aí para fazer isso? Por exemplo, ele não está me especificando qual elemento eu quero entrar. Digamos que eu quisesse ecoar aqui, entre com o primeiro elemento do vetor A, entre com o segundo elemento do vetor A, entre com o terceiro elemento do vetor A. Como vocês alterariam esse código aí? Quem está com o microfone, abre aí e fala para mim. Ideias. Tem alguma ideia? Você tá o índice ali no input? Isso. De alguma forma, quem falou, desculpa, Regis? É Regis, Isso, né? isso. Tá, viu? Já estou conhecendo a voz de vocês, né? Vamos lá. O Regis deu a sugestão de utilizar o índice i para, de alguma forma, na mensagem do input, você colocar este índice dizendo qual é o elemento. Infelizmente, pessoal, o input não trabalha com nenhuma variável, entre aspas. O input é uma coisa mais simples, em que efetivamente eu só consigo dar um display, botar uma string entre aspas, eu não consigo manipular. Mas, porém, todavia, existe um fprintf que faz isso para mim. Então, eu poderia usar o fprintf e simplesmente colocar aqui. Opa! Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Dei um Enter. Só um pouquinho, pessoal, que eu consegui. Vamos dar um Ctrl Z. Não. Command Z. Isso, Command Z volta. Desculpa aqui, pessoal. Eu simplesmente vou chegar aqui, vou fazer um entre com o percento. Já vou explicar. Percento de elemento do vetor A. 2 pontos, fecha aspas, fecha, parênteses, ponto e vírgula. Tá, mas Salles, o que tu está fazendo aqui? Você está simplesmente colocando o fprintf, que, aliás, esse fprintf aqui tem que ser as aspinhas simples, né? Vamos fazer a coisa certa aqui.
aspa simples, vírgula, qual elemento eu quero mostrar e o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou jogando o vetor para o percento D, então vai dar entre com o, no número 1, primeiro elemento do vetor A, depois com o segundo elemento do vetor A e terceiro elemento do vetor A. Funciona? A priori, sim. Mas daí eu vou ter uma duplicidade de input. Sim, eu vou precisar o fprintf quando eu quero manipular alguma entrada na tela, tá? Ecoar alguma manipulação de alguma variável na tela, nesse caso a variável i, e tenho que usar o comando int para fazer aí o input, a entrada. No entanto, nada me impede de eu usar o famoso input sem nada. Então, vamos ver se funciona? Vou salvar isso aqui, vou colocar, e ele vai dar entre com o primeiro elemento do vetor A. Então, ele usou o i como índice aqui para ecoar antes do elemento e continuou com o input só com as pinhas aqui. Então, eu vou colocar 1 entre o segundo elemento, 2, 3. 1, 2, 3 na saída. Pronto, ele já ficou um pouquinho melhor. Infelizmente, para vocês manipularem uma string de entrada no input, vocês têm que usar o fprintf. Mas pode fazer. Eu não sei se ele funciona input assim, ó. Acho que não. Deixa eu até testar. Quando a gente não tem certeza, o que a gente faz? Ele não funciona. Você tem que botar o abre e fecha ali. Tá certo? Pronto. Aqui vai voltar. Era só para mim testar que eu não me lembrava se efetivamente ele aceitava. Vou pegar um help, salvar, rodou, voltou a rodar normal. 1, 2, 3. Tranquilo, pessoal? Pois bem, o que faltou para explicar para vocês é que eu posso fazer essa criação. Vocês podem verificar aqui que o vetor A que eu criei no meu ponto M está aqui ao lado. O vetor a partir de 3 posições. 1, 2 e 3. Nós vimos também essa maneira de criar um vetor no braço. Então, eu vou dar um clear all aqui. Clear all, você já sabe que limpa todas as variáveis do meu workspace. Aqui tá branco. E posso fazer essa mesma criação dessa forma. 1, 2, 3, fecha, colchetes, coloca. Não botei o ponto e vírgula, ele ecoou, e o meu A já passou a fazer dessa forma. Eu não mostrei aqui, pessoal, para vocês, desculpa, eu estruturei o meu código com for e com fprint para mostrar ele bonitinho daquele formato anterior aqui, ó. Mas eu poderia fazer simplesmente um disp-a. Eu não gosto, tá? Vamos fazer isso, não? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui para vocês. Vamos botar 2, 3, 4. Ele mostrou o jeito bonito e o disp-a ele só dá um eco na tela dessa forma aqui. Ele só mostra o conteúdo do vetor A dessa forma, sem formatação, sem fazer nenhuma menção. Quando tu quer fazer alguma coisa rápida, pode usar? Pode. Mas ele vai fazer sem nenhuma referência ou formatação. Certo? Ele simplesmente mostra. Para alguma coisa rápida, vocês podem usar os disp, tá? Que vocês estão testando. Também funciona. Vocês podem verificar que eu estou explicando tudo de vetores que se restringe a inclusão de dados, display de dados e manipulação de dados. Obviamente que a manipulação aqui eu estou fazendo de forma sequencial através do for. Eu estou efetivamente, mas eu poderia dar um problema, me dá o segundo elemento desse vetor, como vocês vão acessar o segundo elemento desse vetor, esse vetor A aqui? É simples, A2, ele vai me devolver que é o 3, porque na segunda posição do vetor A existe o elemento 3, ele existe o elemento 3 aqui, olhando. Voltando para cá, eu havia criado o vetor A, então, dessa forma aqui, né? Aqui eu sobreponho os valores. Aqui outra coisa importante que eu havia falado para vocês, não é o caso agora, mas se vocês colocarem ponto e vírgula, vocês não estão criando aqui um vetor. De novo, isso aqui na linha de comando. Para te criar vetor, tu precisa de uma estrutura do tipo laço, em que você faz uma entrada por input, ou eu poderia colocar aqui também, pessoal, tranquilamente, alguma coisa do tipo assim, ó. Estou movendo 6 para a posição i do vetor. Estou movendo aqui, por exemplo, um segundo vetor na posição 4 para dentro da posição i do vetor A. Eu posso fazer qualquer manipulação aqui que vocês desejarem, tá certo? Mas aqui, voltando para prompt, caso eu venha substituir o espaço por ponto e vírgula, vamos ver o que acontece, ele deixa de criar
aqui efetivamente um vetor e passa a criar uma matriz de uma única coluna. Uma coluna com 3 linhas, tá certo? Daí a indexação daqui é diferente, é uma indexação de matriz com dois índices, I e J, mas nós não vamos abordar. Mas como efetivamente, se alguém porventura fizer uma criação de um vetor com ponto e vírgula aqui, já sabe que ele vai se tornar uma matriz, não mais um vetor. Tá certo, pessoal? Bom, esta primeira parte aqui, pessoal, é tranquilo, é a parte de manipulação. Deixa eu voltar lá para a nossa aula para ver se alguém me pediu algo. Tá, tranquilo. Vamos voltar, então, para a nossa parte teórica. Só fui lá olhar, pessoal, vocês, óbvio, devem ter acompanhado, se tinha alguma mensagem. Tranquilo até agora? Acho que é bem tranquilo a parte de vetores. Ele vai ficar mais claro para vocês a partir de agora nos exemplos, né? Isso aqui a gente já viu. Pois bem, o que funciona? A segunda parte, a gente só está fazendo com vetores, criação de vetores com parte de números, né, numéricos. Mas, obviamente, como eu já mencionei para vocês, que vocês também podem criar um vetor com string, com caracteres. Neste caso, a gente chama de célula, de cell, tá? No MATLAB. É só uma questão conceitual. Então, geralmente, os vetores utilizados no MATLAB, deixa eu trazer o cursor, utilizados no MATLAB, guardam valores numéricos. Essa é a finalidade do MATLAB, é fazer cálculos, né? Como eu já mencionei, na verdade, o MATLAB ele utiliza a estrutura de dados através do armazenamento dos números em matrizes. Então, a matriz, o vetor que nós estamos vendo, nada mais é que uma matriz unidimensional, que só tem efetivamente ali as colunas. Caso você opte em usar um vetor de string, você estará usando uma cell. Então, como funciona essa questão da cell ou célula? Como que vocês fazem a mesma criação do vetor com duas diferenças. Antes nós usávamos aqui o parênteses, o colchetes. Agora eu tenho um problema sério entre colchetes e chaves, tá, pessoal? Eu dou uma gaguejada cada vez que eu tenho que pensar se é um colchete e uma chave. Antes a gente usava colchetes e colocava números e não separava isso aqui na prompt. Ele com nada, certo? Sem vírgula. Para você usar a questão de strings, criar um vetor de string, você deixa de usar o colchetes, utiliza chaves, e o que você coloca de conteúdo tal e qual, entre aspas. Aqui vai colocar na primeira posição do vetor A palavra Ana, iniciando com A maiúscula. Vocês sabem que o MATLAB faz a diferenciação, no segundo elemento Beto com B maiúsculo e no terceiro elemento Carlos com C maiúsculo, tal e qual está entre aspas. Isso aqui é a criação de um vetor com strings. Então, olha o que vocês fizeram, vocês criaram um D3 de célula de array, Ana, Beto e Carlos. Depois a gente vai fazer isso. O que acontece? Para te indexar isso através do prompt do Windows, do Command Windows lá, você cria com chave, aspas, e indexa através de chaves e o índice. Então, abre chaves, 1, fecha chaves, indexa o primeiro elemento do vetor A, que nesse caso é a Ana. Não me perguntem por quê, aqui ele indexa com chaves. Se vocês usarem isso no ponto M, que é mais usual, mesmo que você venha a utilizar uma string, você indexa da mesma forma através de parênteses, tá? Isso aqui é as neuras do MATLAB. Nem tentei entender, também não procurei, vou ser bem sincero. Então, o que ele acontece? Quando você indexar na prompt do Windows, ele vai funcionar efetivamente desta forma ou desta. No ponto M, você usa só através de parênteses, certo? Estou fazendo exatamente a mesma coisa nesse código aqui. Vamos ver isso? Vamos jogar exatamente o mesmo código. Deixa ele só retornar. Deixa eu copiar esse código aqui. Deixa eu voltar para o MATLAB. O meu 99 não vai ser mais este comando, mas vai ser sim a questão, de novo os errozinhos aqui, que eu nem vou compilar antes de tirar esses vermelhozinhos, que eu já sei que é erro de formatação, ele vai dar erro, então vamos arrumar ele aqui. Aqui.
fazer de novo intentação. Beleza, salvei. Vamos ver se primeiro ele roda. Se ele roda, rodou. Entre com o elemento do vetor A. Agora eu estou trabalhando, eu poderia dar uma mensagem mais sugestiva aqui, entre com o primeiro nome para o elemento A, né? Depois a gente arruma isso. Então vamos botar Ana, Beto e Zeus, tá? Em ordem alfabética. Ana, Beto e Zeus. Vamos verificar como a gente fez. Fizemos exatamente a mesma estrutura. Um for para entrada de dados, um for para saída de dados. Um print antes do meu for de saída de dados para fazer o início do vetor A igual e um print fora do meu laço para dar a finalização, para ele ficar bonitinho dessa forma. Tem que ser feito assim? Claro que não, eu só estou mostrando para vocês uma opção de formatação, tá? Vocês podem simplesmente, se vocês usarem só esta parte aqui, deixa eu isolar esse código, como vai ficar a saída de vocês? A, B e C. Vai ficar A, B e C. Não vai nem sequer dar uma nova linha. Ou seja, vai ser isso aqui, esse for fica um disp. Que é exatamente o que o disp faz, que dá o display só do conteúdo. Então, por isso que eu coloquei efetivamente esse fprint aqui, esse fprint aqui e um for dentro aqui para botar efetivamente o resultado do print. Tá certo? Pois bem, o que nós temos que ver aqui, eu tenho que explicar para vocês as diferenciações do exemplo anterior. A gente está usando chaves aqui no input, e nós estamos usando, como nós estamos entrando com uma string, a gente usa o Szinho ao final. Então, esse é o diferencial da introdução, não mais de um caractere numérico, mas sim um caractere aqui, um tipo string. Então, eu estou jogando o nome para dentro. Basicamente é isso. A manipulação aqui também, se eu te fizer isso no braço, ele vai seguir, vamos dar um clear all aqui, vai seguir o mesmo princípio. Tá fácil hoje. Vai seguir o mesmo princípio. Definição do A, abre chaves, daí é um saco de fazer aqui, já eu acho melhor fazendo Ana, vírgula. Era Beto, né? Beto, vírgula, Zeus. E fecha, tem que eu achar. O que ele fez? Criou uma célula, Ana, Beto e Zeus. Quero indexar ele, como eu vou fazer? Quem é o segundo elemento de A? O segundo elemento de A é Beto, aquilo que eu falei. Ele também funciona na indexação aqui com parênteses, tá certo? Lá dentro, efetivamente, a indexação depois, pessoal, ele vai funcionar tanto com parênteses. Ah, não, aqui funciona, eu estou botando chaves. Menti para vocês. Deixa eu só ver uma coisa. Se ele funciona aqui com... Deixa eu verificar aqui se ele funciona. A indexação dele. Senão eu estava mentindo para vocês. Ele não aceita. Estão vendo aqui, pessoal? Ao contrário, então... A prompt aceita tanto chaves quanto a indexação efetivamente por parênteses, e depois dentro do ponto M aqui ele não aceita, tá certo? Aqui efetivamente tem que ser chaves. Eu sabia que ele tinha essa injeção dessa... É que faltou um parênteses, eu acho, ali também. Faltou? Tu botou. Será? Bom, não. No Chaves tinha mais um parênteses que fechava o anterior ali. Para fechar o printf ali. Sim. Desculpa. Tá, caiu a ficha. Funciona os dois. E o que aconteceu aqui? Qual é o erro que deu? Vocês estavam certos, está fechado. Então, aqui, resumindo, você pode usar tanto parênteses quanto chave. Ele está aceitando os dois índices. Ó. Aqui eu criei com chaves, aqui eu mostrei com coisa. Qual é o erro que deu aqui nesse programa? Vamos ver quem nota. Eu fiz uma definição, pessoal,
Aqui que tá, ó. Eu fiz uma definição com chaves em que ele pressupõe que eu entre com uma string. E o que eu entrei? Com numérico. Ele está me dizendo aqui que efetivamente deu pau na minha saída, no meu vetor. O fprintf. Pegaram a ideia? Então, se eu rodar efetivamente aqui, colocar A, B e C, o que ele está acontecendo? Alguém me ajuda? Pegaram a ideia? Ele está dando um erro de saída para mim. Compilou. No entanto, o que eu vou fazer? Vamos ver. A, B, C. Agora funcionou. Ele estava me dando um erro de saída aqui, porque eu estou pedindo efetivamente uma saída indexando ele como um número. O MATLAB tem dessas neuras, tá certo? Ele não deu erro de compilação, mas ele deu erro na execução, porque eu estava usando aqui um parênteses. Então, efetivamente, esse é o nosso problema. Se convenceram? Vou voltar aqui o parênteses. Tudo certo, fechei o parênteses, fechei a indexação, salvei, ele vai compilar, agora vai entrar com A, B e C, e ele está me dando um erro no fprintf, porque eu estou criando ele com uma forma e criando a outra. Então, vamos ver o seguinte, se eu criar aqui com parênteses também, vamos ver se ele vai funcionar. A, B, C. Agora funcionou. Pegaram a ideia, pessoal? O MATLAB tem dessas neuras deles. Se eu efetivamente utilizar parênteses sempre, e aqui eu estou dizendo que eu posso passar uma string, ele vai trabalhar tranquilamente aqui. Se eu estou usando aqui uma chave, ele está dizendo necessariamente que eu estou colocando, fazendo uma restrição, que eu só estou usando caracteres e eu tenho que mostrar também um caracteres, porque senão eu crio um caractere e tento mostrar alguma coisa que pode ser um número. Então, aqui neste caso, desta forma, vocês estão fazendo de forma genérica. Eu poderia usar números aqui. Opa, eu dei um enter aqui a mais, desculpa. Vamos começar de novo. 1, 2, 3. Deu pau. Efetivamente, ele não vai aceitar por causa da nossa entrada de string. Esse é o único cuidado que vocês têm que ter quando vocês trabalharam com string. Então, assumam chaves efetivamente na criação e na manipulação quando vocês estiverem trabalhando com strings. Ok, pessoal? Espero não ter confundido mais vocês, mas eu tinha que mostrar porque em algum... Meu Deus do céu, o que eu errei agora? Como é que ninguém me falou? É I. Não é U, é I. Faltou fechar o parênteses do E também faltou fechar o parênteses. Pronto. Bom que vai dar todos os erros agora, né? Agora, finalmente, voltamos. A, B e C e retornou. Bom, espero não ter confundido mais vocês do que ajudado. Mas essa era um pouquinho da ideia de trabalhar. Então, a única coisa que vocês, resumo da ópera, que vocês têm que se ater é a questão do uso de chaves quando eu estou usando string, o uso de parênteses quando eu estou usando numérico. Qualquer variação disso, pessoal, pode incorrer em algum erro, seja ele na compilação ou efetivamente quando vocês estão mostrando isso. Então, tentam seguir este padrão nos pontos M's. Infelizmente ou felizmente, na questão aqui, a gente já viu, na questão do Command Windows, do que vocês vão usar muito pouco, ele pode e ele trabalha com as duas formas. Então, isso que às vezes confunde, isso que eu tentei clarear aqui, eu acabei me atrapalhando na explicação para vocês, mas espero que tenha ficado claro para vocês o uso ou não da chave e do parênteses. Chaves nós vamos usar quando temos caractere, e o parênteses ou colchetes nós vamos usar quando nós estamos trabalhando com numéricos, tá bom? Pois bem, vamos ver se isso realmente ficou bom, tá? Ou ficou claro. A ideia agora, nesse primeiro momento, é que vocês façam esses 5 exercícios. Eu já vou explicar cada um deles, tá certo? Deixa eu botar aqui em
a modo de apresentação, que fica mais fácil. Esses 5 exercícios que eu vou explicar e, posteriormente, qual é a ideia? Que a gente trabalhe o restante da aula com esses 5 exercícios. Uma vez finalizado esses 5 exercícios, eu tenho aqui o que eu gostaria que vocês fizessem nesta aula, se terminarem os 5, e da próxima semana. Qual é a atividade que nós vamos ter da próxima semana? A questão de vetores, como eu já mostrei para vocês, ela é curto, relativamente simples, mas ele exige que vocês façam vários exercícios para assumir. Porque se vocês têm alguma dúvida em relação ao conceito de laços, vocês vão ter dificuldades na manipulação de vetores. Vocês já viram ali que quando eu comecei a mudar código, já deu alguma coisa na questão de string ou de números, que a gente acabou se confundindo e se atrapalhando um pouco, mas é passível de alteração. É essa ideia que vocês manipulem os códigos até você ter domínio desse conteúdo de vetores e automaticamente da sintaxe que o MATLAB usa. Então, qual é a novidade para a próxima aula? Como eu sei que vocês estão cheios de coisa, todo mundo está cheio de coisa, a próxima semana nós vamos ter folga, né? Então, vocês vão ter uma folguinha. Só que não, né? Essa folga de vocês na pós-graduação, a gente sempre brinca que tu descansa carregando pedra. Então, qual a ideia da próxima semana? Ela é a folga sobre a ótica de eu não dar atividade nova para vocês, enquanto conteúdo, e para vocês efetivamente resolverem 2 problemas. Um problema é esta tarefa adicional, que eu já vou explicar ela, depois que eu explicar os exercícios anteriores, que eu acho que daí vai ficar mais fácil, e também a famosa lista que já deve estar agora, já são umas 9 horas, já deve estar postado lá no Classroom, que é uma lista também, eu acho que com umas 7 a 10 exercícios, não me recordo, acho que são 7 exercícios, se não me falha a memória, de vetores. O que vocês têm que fazer? Esta lista e este desafio aqui, que eu chamo sempre de atividade adicional, que vocês sabem que ele vai contar, eu não vou fazer, eu fiz aquela avaliação da aula passada e vou fazer uma última avaliação. Mas aquela avaliação da aula passada, lá a gente fez, ele vale um determinado ponto, a gente vai fazer 20, 30 e 50, sendo 30 prova, 20 trabalhinhos, entre eles esse aqui, que você simplesmente tem que postar no Classroom até às 11h30 da próxima semana. Então, quem já terminar aquelas 5 atividades anteriores aqui, pode começar a fazer o desafio, ou já terminou o desafio, já começa a fazer essa lista, sendo que esta lista e o desafio tem que ser postado até às 11h30 da próxima terça, em que a aula da semana que vem, realmente, então, vocês vão estar de folga, sobre a ótica de não ter aula, mas vocês têm atividades para desenvolver. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá, pessoal, é só me mandar algum indicativo, Sausen, eu entro na sala, eu vou estar disponível para vocês na terça de manhã, não tem aula de conteúdo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me dar um toque, tá? Eu entro na sala, vamos combinar assim, ó, deixar a sala para dúvidas. Então, quem tem, me dá um toque, eu entro na sala, a gente combina, bom, como pode fazer isso? Pode fazer pelo WhatsApp, pode fazer por e-mail, tá? E diz, Sausen, entra na sala, eu entrarei na sala e a gente faz um atendimento mais particularizado sobre essa ótica, porque às vezes a pessoa fica constrangida, não quero perguntar, aquela famosa idiotice, né? Tem desculpa falar, mas é uma idiotice, eu não tenho vergonha de perguntar. Então, também para a gente saber se efetivamente isso está se efetivando sobre a ótica de, eu tenho dúvidas, mas eu não peço, tá? Ou o meu microfone não funciona. Bom, ou eu não tenho microfone. Gente, grava um WhatsApp para mim, cara, e entra na sala e eu explico, tá certo? Vamos achar alternativas. Então, é nesse contexto que não tem aula, mas eu estarei disponível para vocês, porque o conteúdo é de vetores. Deixa eu explicar os 5 exercícios e depois explicar o desafio para vocês. Primeiro exercício, leia N elementos numéricos e armazene em vetores. Posteriormente, apresente os valores lidos. Bom, qual é a diferença do exemplo que a gente teve até então? No exemplo que eu dei para vocês, eu usei elementos numéricos e string, fiz um laço de 3 elementos, e variando de 1 até 3, e introduzi 3 valores, ou 3 strings, e depois
listeia esses 3 valores na tela, sejam eles string ou sejam eles numéricos, tá? Nos 2 exemplos que a gente trabalhou. Esse exercício está pedindo para leia N números, onde N é a entrada do usuário. Se o usuário, por exemplo, vai perguntar, a primeira coisa vai perguntar, qual é o tamanho do vetor? 5. O que vai acontecer? Vocês vão fazer 5 entradas e vão mostrar as 5 saídas do vetor. Sempre numérico, porque ele está pedindo aqui numérico. Se ele botar 3, vai ser 3, se ele botar N, vão ser N. Então, o laço de vocês vai ser o N, não mais um número fixo. Só isso, tá? Isso é bastante, vocês vão usar bastante em toda e qualquer construção de vetores. Sempre façam dessa forma, porque quando eu fizer essas cretinices de 10 posições, 20 posições, 50 posições, vocês vão morrer entrando com dados. Ah, mas eu posso gerar número aleatório, eu posso fazer um laço? Pode. Ou tu pode fazer um N, onde tu testa com 2, 3 entradas e depois tu altera o N para o número correto de entradas e posições do teu vetor. Então, é para começar a dar ideia de vocês de noção de manipulação de tamanhos de vetores e índices de vetores. O primeiro foi esse. O segundo, leia 5 elementos do vetor A e construa um vetor B de mesma dimensão. Então, você vai construir, via teclado, um vetor A com 5 elementos, certo? Elementos, quer numérico, quer caracteres, vocês que sabem. Tem que fazer uma opção, vocês não conseguem misturar estruturas, tá certo? Ou ele é caractere ou ele é numérico. Não desta forma que eu estou trabalhando ainda para vocês. Outra aula a gente vai ver como a gente faz isso. Leia 5 elementos de um vetor A e construa um vetor B de mesma dimensão, com os mesmos elementos de A, sendo que esses deverão estar invertidos. Então, o que eu faço? Se eu entro com o elemento A, 1, 2, 3, 4, 5, a partir desta entrada, eu tenho que construir o vetor B com 5, 4, 3, 2, 1. Nas posições 5 na primeira posição e 1 na quinta posição. Ou seja, a entrada invertida de A vai formar B. Penso numa lógica para fazer isso. Pessoal, quando eu digo penso numa lógica, necessariamente vocês têm que usar laços. Não vão ficar fazendo manipulações do tipo assim, ó, o elemento 15... B1 é igual a A5, daí fazer todas elas comandos por comando, por favor. Vocês vão construir uma lógica através de laços, tá? Ou seja, o primeiro elemento de A passa a ser o último de B, o segundo elemento de A passa a ser o penúltimo de B, e assim por diante. Apresentar os valores de A e B, até para mim ver se efetivamente está certo. Então, repetindo, vocês criam um elemento A de 5 elementos, colocam esses mesmos conteúdos de A no vetor B, que tem a mesma dimensão, porém em ordem inversa, apresenta o vetor A e apresenta o vetor B ao final da execução. Sendo que A é formado por uma entrada via teclado, e B é gerado a partir de A. Certo? Terceiro, escreva um algoritmo que leia 2 vetores de 5 posições, tá? E faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice. Então, por exemplo, vamos ficar no exemplo do anterior. Tem um vetor A e um vetor B. Então, eu tenho que ter um vetor A e um vetor B com números, com, efetivamente, conteúdo. Como vocês vão gerar isso? Problema de vocês. Querem entrar no teclado, querem gerar de forma aleatória, querem usar um algoritmo para geração de números nisso? Não me interessa. Eu quero 2 vetores A e B. E eu quero que vocês façam a multiplicação dos elementos do mesmo índice. Por exemplo, se o A tem 1, 2, 3, 4, 5, e o B tem os pares 2, 4, 6, 8, 10, o que tu tem que fazer? O primeiro elemento de A é 1, o primeiro elemento de B é 2. Então, tu vai fazer multiplicação de primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B. Então, 1 vezes 2. Essa é a ideia. Então, ó, escreva um algoritmo que leia 2 vetores, 5 posições e faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice, colocando o resultado em um terceiro vetor. Ao final, mostre todos os vetores. Você deve usar laço para fazer a operação de multiplicação dos vetores. De novo, todas as operações devem ser implementadas com índices dentro de laços. Eu não quero coisas do tipo A de X é igual a B de Y, tá? Não. Essas atribuições simples, assim, uma após a outra, não. Vocês têm que fazer trabalho de índices dentro de vetor, dentro de laços, tá certo? Resumindo, tu tem 2 vetores que você deve criar, entrar, gerar de alguma forma valores, multiplicar os elementos de mesmo índice, primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B, vai formar o primeiro elemento de C.
partindo do pressuposto que o teu vetor, os dois primeiros são A e B, e o teu vetor de saída é o C. Ah, pode ser abóbora, melancia e jaca, sem problema. Portanto, que tu tenha duas entradas e uma saída, que é a multiplicação dos elementos da mesma posição, tá? Manuseio simples de vetores. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 posições e mostre-o. Quando eu digo escreva um algoritmo que leia, é que vocês têm que criar esse. Esse ler é criar, seja ele pelo teclado, seja ele por geração de números aleatórios ou atribuições lá do, sei lá, o conteúdo da primeira posição é o quadrado da sua própria posição. Sei, façam algum algoritmo que gere um vetor de 10 posições e mostre, tá? Então, esse é o primeiro problema, primeira parte do problema. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Mostre um novo vetor depois da troca. Não é permitido usar um vetor adicional. Tudo isso no mesmo vetor, hipoteticamente. Vamos lá. Teu vetor A, tu gerou números de 1 até 10. Então, o vetor A tem o número 1 na posição 1, o 2 na posição 2, o 3 na posição 3, o 10 na posição 10. O que vai acontecer ao final da execução? Primeiro, tu mostra o vetor A com todas essas posições, depois tu mostra o vetor A invertido, que é o 1 vai para a 10ª posição, a 10ª posição vai para o 1. A segunda posição vai para a nona vai para o 2. Obviamente, quando tu faz essas trocas, vocês têm que pensar numa variável auxiliar, senão vai queimar. Essas trocas são feitas como? Dentro de um laço. Então, é essa a ideia. Toda e qualquer manipulação e atividade com vetores, vocês devem usar laços. Nunca comandos estanques, tá bom? Quarto exercício. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 posições. Ah, esse eu já falei, né? Desculpa, é o quinto. Esse aqui é o ajustamento da troca. Quinta e última, leia o vetor do exercício 1 e apresente apenas os números pares que fazem parte desse vetor. Bom, crie N elementos numéricos e armazena. Então, aqui ele pedia, só para relembrar, o N, em que N era o número do tamanho do vetor, vocês entravam com os dados, aqui os dados numéricos, e aqui vocês vão fazer estender esse programa para ele entrar, pedir N, eu boto N10, vocês vão digitar 10 números e depois ele vai mostrar só os elementos, os números pares desse vetor. Se eu entrar com 1 a 10, ele vai mostrar o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Tá certo? Esta aqui é a ideia de fazer os 5 exercícios. Todos eles vocês devem utilizar laços para criar, para manipular e para mostrar. Eu não quero display para mostrar vetor e eu não quero que vocês façam operações uma atrás da outra, movimentação, sem que elas estejam dentro de um contexto, de um laço, de um padrão. Esta é a ideia da aula de hoje, das manipulações de vetores. Deixa eu ir lá para a nossa aula para verificar se está entendido. Alguma dúvida, pessoal? Não sei se ficou claro tudo, principalmente a questão das chaves ali, que deu uma confusão. Eu confesso, me atrapalhei um pouco ali na hora de explicar isso, espero que tenha deixado claro para vocês, é que eu queria mostrar que isso é bastante factível de erro no MATLAB, porque ele tem essas sintaxes meio complicadas. Uma coisa funciona lá no ambiente do Command Windows, que é o do qual realmente a gente vai usar muito pouco, e outras coisas no mundo dos .Ms, da programação propriamente dita através de scripts. Ficou claro, pessoal, as explicações, ficaram claras a manipulação, vocês querem fazer algum questionamento, alguma dúvida? A questão do problema de cada um deles, eu deixei claro para vocês ali, entenderam? Pensam sempre que vocês devem usar a manipulação a partir do uso de laços. Eu não quero manipulações do tipo isso aqui, ó, pessoal, que eu estava tentando falar. Eu tenho um A aqui. Vai bem. Eu não quero alguma coisa que vocês comecem a usar manipulações do tipo isso aqui, ó. Claro que aqui nem vai funcionar. Várias dessas aqui. Não quero isso. Isso tem que estar dentro de um contexto de um laço. Porque senão, para fazer a inversão, vocês vão começar de 1 a 10, vou fazer a inversão de 10 para 9. Não é essas atribuições que eu quero. Eu quero que necessariamente
Não, eu usei fora aqui nos exemplos. Vocês podem usar o while, tá? Não tem problema. Vocês podem efetivamente utilizar outras alternativas de laço. No nosso caso, for e while, né? Não tem muitas alternativas, mas podem sim usar. Eu, particularmente, eu gosto de usar o for porque fica explícito aqui qual a inicialização, qual é o limite. Eu acho que fica mais claro, mais didático para explicar. Nenhuma dúvida, ficou claro. Então, eu só tenho que explicar para vocês ainda, antes de deixar vocês trabalharem, a questão do desafio, né? Vamos lá. O desafio, de novo, façam o desafio depois de fazer as 5 questões de vetores, tá? Por quê? Vamos lá. Tarefa adicional. Tá ali, ó, dica, string comp, tá? strcmp é uma função pronta do MATLAB em que vocês comparam, o próprio acrônimo já está dizendo, né, de trás para frente, compara strings. É quando vocês querem comparar 2 posições em um vetor ou uma variável alfanumérica, uma string, com as posições, com os valores armazenados em um vetor, tu usa esta função. Como tu usa ela, tem um comandinho maravilhoso chamado help no MATLAB, tá? Que vocês devem procurar. A dica é que vocês vão comparar 2 informações, ou melhor, eu quero saber se o nome Paulo está no vetor A. Como eu vou fazer isso? Através da comparação da string que contém a variável Paulo com o string cópia em cima do vetor, tá? Só essa é a minha dica. Como vocês vão fazer isso? É o desafio. Usando apenas vetores, não é permitido usar struct, tá? Não é, vocês nem sabem, tá, o que é, mas eu acabei de falar para vocês. Ou no MATLAB tu usa um vetor numérico, e todos os rolos de usar ali o parênteses ou a chave, ou tu usa um alfanumérico de string. Tu não mistura 2 conjuntos de dados no MATLAB que ele dá erro, a não ser que tu usa as estruturas, que não é objeto desta aula e não pode ser usado para criação desse problema, porque daí fica muito fácil, tá? Eu quero que vocês usem vetores com esta restrição, tá bom? Usando apenas vetores, crie um ponto M que receba o nome dos alunos, suas notas de 1 a 4, e calcule a média do aluno. Após a entrada dos dados, o programa deve ficar em um laço infinito, um while 1 lá, por exemplo, tá? Aquele infinito enquanto dure. Defina uma condição de parada, porque senão vai ficar infinito. Então, ele tem que, depois de criar esses vetores, ele tem que ficar num laço infinito, até que pare, para consultar a média do aluno. Não tem mais necessidade de mostrar, consultar as notas individuais, onde a pesquisa é realizada pelo nome do aluno. Bom, qual é a ideia? Vocês vão criar uma estrutura de dados que permita a entrada dessa tabela, sendo que, minha dica, um vetor vai estar o nome dos alunos, outro vetor vão estar as notas, por exemplo, estou chutando, outro vetor vão estar as médias, e vocês têm que indexar estes alunos a partir do seguinte: você vai fazer uma pesquisa ao final. Depois que tu fez essa entrada de dados, ele vai ter que pesquisar. Qual é a média do aluno Paulo? Você não precisa nem consultar que é 10, né? Mas, hipoteticamente, vocês queriam saber a minha média. Vocês vão botar lá Paulo, ele vai dar um enter, ele vai dizer, Paulo tem média 10. A partir dessa estrutura de dados que vocês vão montar usando apenas vetores. Vão ser mais de um vetor. Certo? Não é permitido usar struct, porque uma struct tu monta tudo isso aqui em um índice só, em só uma estrutura de dados. Eu não quero. Vocês vão usar no mínimo 3 estruturas de dados aqui, 3 vetores. Pensem nisso. Tá? Eu vou deixar bem aberto o problema. Eu quero que vocês só me retornem se vocês entenderam o problema. Como vocês vão implementar o problema que vocês vão resolver. Vocês vão implementar com o uso de vetores. Sejam eles de nomes, sejam eles de notas, sejam eles de média. Vocês vão fazer sempre uma entrada que vai ser o nome e ele vai devolver a média. Então, pensam como vocês vão indexar esses
esses vetores, esses 3 vetores aqui. Dá para fazer isso tranquilamente com 3 vetores. Entenderam o problema? E vocês têm que definir, aqui não está explicitado, mas, por exemplo, ele tem um laço infinito em que ele vai fazer sempre a pesquisa. Tu vai dizer, a nota do Paulo, tanto, a nota do João, é tanto, a nota do Pedro, é tanto. Como tu sai fora, como tu acaba? Tu tem que botar uma condição de parada. Isso também é um problema de vocês. Tá? Qual é a minha condição de parada? Como eu saio do programa? Como eu paro a execução do programa? Eu não especifiquei aqui como eu quero que pare. Vocês têm que decidir isso. Pegaram o problema, a ideia do problema? Deixa eu voltar para lá. Ficou claro, galera? Sim, sim. Joia, pessoal. Então, qual é a ideia? Eu vou parar de gravar agora, tá? Óbvio que a gente já fez toda a parte da explicação. Assim que